Você está pronto para a palavra de Deus? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre matéria de escatologia, que é uma matéria que desenvolve muita curiosidade, não é? Muita gente, na verdade, se tem um assunto que ele é propenso para os mais tipos de versões e possibilidades no meio cristão, é o assunto da escatologia, amém? Mas eu já vou dizer logo para você, a gente vai falar assim, da Bíblia, amém? Amém. Amém, não vou falar contra nenhum segmento cristão ou não cristão. Você está comigo, irmãos? Amém. Também não sei nada de astronomia, nem nada de eclipse, sem nada de lua de sangue, amém? A gente vai falar de Bíblia, o que a Bíblia diz. Né? Os crentes andam perdendo noites de sono aí, assistindo eclipse lunar, mas glória a Deus. É um assunto que eu considero primordial. Eu lembro quando eu entrei no Rema Brasil, e eu brinco que eu sou crente desde antes de nascer, né? E quando eu nasci, eu vivi no lar cristão, aquela coisa toda, aquele cristianismo denominacional, né, de família, aquele cristianismo não praticante, sabe como é que é? Eu sou porque meu pai era, aquela coisa toda. Então, a minha vida toda eu fui cristão, mas a Bíblia era uma coisa muito distante para mim, até que eu tive acesso a essa palavra, entrei nessa escola, e realmente a Bíblia começou a fazer sentido, mas ainda algumas coisas não encaixavam. Até que eu comecei a estudar o assunto da escatologia, e aí a Bíblia virou um livro só. Você está comigo, irmãos? Às vezes as pessoas têm essa impressão de que estudar escatologia é fazer um estudo do livro de Apocalipse, mas ninguém começa a ler um livro pelo final. Amém, irmãos? Né? Tem gente, eu quero ler, vou ler logo Apocalipse. Aí acha que está lendo um enredo de filme de terror, não entende nada, né? Os gafanhotos de Apolion que saem do abismo, a besta que saiu do mar com 10 cabeças, 7 chifres, e a outra tinha só 2 chifres, e um negócio horrível, o dragão foi lançado na terra e correu atrás da mulher, daqui a pouco outra mulher está sentada em cima da besta. É uma confusão, não é verdade? Então, mas na verdade Apocalipse é o clímax, o final de uma história que vem sendo contada há muito tempo. De fato, não existe nenhuma frase de Apocalipse, nenhuma expressão de Apocalipse que tenha sido criada em Apocalipse. Tudo foi dito anteriormente pelos profetas. Você está comigo, irmãos? E o estudo da escatologia, de fato, é o estudo das profecias. Eu costumo brincar para falar o que é a profecia. E em primeiro lugar é preciso entender que 33% da Bíblia, ou seja, 1/3 da sua Bíblia é profecia. Você está comigo, irmãos? Então, se nós somos o povo da Bíblia, nós não podemos ignorar 1/3 dela. Você está comigo? 1/3 da Bíblia é profecia. Mas o que é profecia, afinal de contas? Já viu quando você está preparando uma festa, uma surpresa para alguém? E você gosta muito daquela pessoa, e você a ama, e você vai organizando as coisas, e vai se empolgando. Eu não sei se o povo aqui de Caxias é assim, mas o povo lá do Rio é assim, a gente vai organizando, a gente vai ficando tão animado, imaginando a reação da pessoa, que a gente não se aguenta e acaba contando antes. Alguém já fez isso alguma vez? Fica tão animado com o que vai acontecer, que a pessoa, a surpresa que você preparou, você gosta tanto que você dá com a língua nos dentes. Não é assim? Hein? No caso de Deus, isso é profecia. Deus ficou tão animado. Amém, irmãos? Deus ficou, meu Deus, o meu eu mesmo, né? Ficou tão, cara, que coisa legal, que ele anunciou. Amém, irmãos? Isaías 46, o Senhor trazendo uma exortação séria ao povo de Israel a respeito da idolatria. Ele diz algo interessante no versículo 9, ele diz: lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio as coisas que hão de ser. Você está comigo, irmãos? E que digo: o meu propósito permanecerá, e eu cumprirei
toda a minha vontade. Você está comigo, irmãos? Então, estudar as profecias é estudar o futuro, é olhar para o fim, é ver as coisas se cumprindo. Você está comigo, irmãos? É saber o nosso destino, é saber para onde a gente vai, é saber o que vai acontecer conosco. Amém? Outra coisa muito importante, o estudo da escatologia não serve para colocar os crentes com medo. A Bíblia diz em Tessalonicenses que nós, quando falamos sobre as coisas do fim, nós nos consolamos com essas palavras. Você está comigo, irmãos? A Bíblia diz que o espírito, o sentido da profecia é testemunhar Jesus. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Amém, irmãos? E não é ficar apavorado, não é ficar com medo, não é ficar desesperado se vai poder casar ou não. Quando toda vez que o pregador fala, olha, Jesus está voltando, aí o crente tem que dizer aleluia, senão pega mal, se ele não falar aleluia. Quando fala que o fim está chegando, o rei está voltando, aleluia, irmão, aleluia, glória a Deus. Volta agora não, Jesus, ainda não casei, Acho engraçado isso. Eu casei, irmão. Continuo preferindo Jesus voltar. Amo minha esposa, viu? Todo o meu coração. Glória a Deus. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Onde a gente vai abrir, gente, para falar de escatologia? Gênesis capítulo 1. O ensino da escatologia nos coloca para ferver para Deus. Você está comigo, irmãos? Nenhum outro assunto nos coloca em movimento na nossa chamada como esse. Eu posso te garantir, tem sido assim comigo, eu tenho sido mais fervoroso, quanto mais entendo sobre isso, tenho mais desejado estar com o Senhor. O apóstolo Paulo diz, eu preferia partir e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você achou? É fácil, né? Não precisa nem dar tempo para você abrir aí. No princípio, Deus fez o quê? Vocês estão aqui, né? No princípio, Deus fez o quê, gente? Deus criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante pensar esse texto e ele vai nos dar muitas pistas aqui. A gente poderia ler o começo todo, ele revela muita coisa, mas eu quero ficar especificamente com esse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa, eu tenho que entender que princípio é esse, porque João no capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, amém, irmãos? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então no princípio, nem Deus e nem o verbo, que é a palavra, eles foram criados ou passaram a existir. No princípio eles já eram. Você está comigo, irmãos? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esse princípio não está falando do princípio de Deus, amém, irmãos? Porque Deus sempre existiu. Talvez a nossa cabeça frita um pouco quando fala isso, esse negócio de eternidade, que eternidade não é um tempo que não acaba, eternidade é a ausência de tempo. Não faço ideia como é isso, eu só sei que é assim. Amém, irmãos? Então Deus, ele sempre existiu, e de fato, só essa frase ela já está de fato equivocada. Amém, irmãos? Deus é. Amém? Mas a questão é que o princípio, ele marca algumas coisas, ele marca o começo do tempo. Eu gosto de uma frase de John Wesley que ele diz que o tempo é uma ruptura na eternidade. Amém, irmãos? Então, Deus em determinado momento, por falta de frase melhor, inventa o tempo, e o tempo marca também a atuação criativa de Deus. Você está comigo, irmãos? Deus, quando surge o tempo e o espaço, Deus começa a criar. E é interessante essa palavra bara aqui, traduzida por criar, ou criou Deus os céus e a terra. Essa palavra bara, essa palavra que está traduzida por criou, é a palavra hebraica bara, que quer dizer literalmente criou do nada, daquilo que não existe. Amém, irmãos? Contrariando a famosa tese de Lavoisier de que nada se cria, tudo se transforma. Deus cria do nada. Você está comigo, irmãos? E o que Deus criou do nada, gente?
Vamos lá, o que Deus criou do nada? Deus criou duas coisas. Deus criou céus e terra. A gente vai ver daqui a pouco que Ele criou outra coisa também, do nada. Amém, irmãos? Quando a gente vai ler o restante aqui, a gente vai ver que nada do que apareceu foi do nada. Você está comigo? Ele só foi dizendo: apareça, surja, nasça. Alô? Bara só vai aparecer de novo no versículo 27. Amém, irmãos? Mas Ele cria do nada duas coisas. Ele cria céus e terra. Ele não cria só a terra. Amém, irmãos? Ele cria céus e Ele cria a terra. E aí a terra se torna sem forma e vazia, e Deus vai moldando, dizendo: olha, parece que estava tudo bagunçado, né? As águas de cima misturadas com as águas de baixo, em cima tudo misturado com água e terra seca. E então Ele vai organizando: a água de cima fica em cima, a água de baixo fica embaixo. Não é assim? A água fique num canto e apareça a porção seca. A porção seca produza a relva. Você está comigo, irmãos? Isso me parece alguém organizando, não criando as coisas. Mas no princípio, antes de se tornar sem forma e vazia, no princípio Ele criou duas coisas. Ele criou céus e criou terra. Você está comigo? Diga: céus e terra. Glória a Deus. Vira a página aí, versículo 26. Estamos lá no sexto dia, depois que tudo estava pronto. Deus viu que tudo que Ele tinha feito era bom. E aí o versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o que, gente? Vamos lá. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, aí é Bara de novo. Bara, Deus pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você está comigo? Então Deus cria do nada três coisas. No princípio, céus e terra. E no sexto dia, Ele cria do nada. Não do macaco, mas do nada. Amém, irmãos? Ele cria o homem. E Ele dota esse homem. Eu vejo aqui no versículo 26, três atributos importantes comunicados por Deus ao homem. Ele fala: tenha Ele a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha Ele domínio. Amém, irmãos? Então Deus cria o homem e Deus coloca sobre esse homem três coisas. Deus coloca sobre ele a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e coloca sobre ele o domínio de Deus. E eu gosto de pensar essas frases, esses atributos. E eu gosto de começar sempre pela imagem ou pela semelhança. A palavra semelhança aqui, ela tem a ver com ser da mesma espécie. Você está comigo? Alguém tem cachorro em casa aqui? Os cachorros estão sumindo da casa das pessoas. Cada vez menos gente levanta a mão quando eu faço essa pergunta. Mas todo mundo sabe o que é um cachorro, né? Já teve um na vida, já chutou na rua, alguma coisa assim. Amém? Então, o cachorro é aquele animal tão maravilhoso, dócil, né? Que a gente, né, se apega. Tem gente que considera gente, né? Cachorro é gente e tal. Enfim. Agora, quem já viu um lobo aqui? Eu não estou falando encontrou na rua, irmãos. Talvez você tenha ido no zoológico alguma vez na sua vida, assistiu o Discovery Channel, sei lá, amém? Viu um filme, Mowgli, alguma coisa assim, né? E tem lá o lobo. Irmãos, o lobo é muito semelhante, muito parecido, vamos chamar assim, com o cachorro. De fato são espécies muito próximas, né? Mas eles não são da mesma espécie. Por mais parecido que sejam, porque tem quatro patas, focinho, aquela coisa, sejam do mesmo reino, da mesma não sei o quê, em algum momento eles se separam, eles são de espécies diferentes. Um é domesticado, o outro é, né, selvagem, essa coisa toda. Eles são de espécies diferentes. Talvez você tenha visto também, na mesma forma que o lobo, uma raposa alguma vez na sua vida. A raposa também é muito parecida com o cachorro. Amém, irmãos?
mas ela não late, ela não é cachorro. Ela é parecida, ela tem talvez lá a mesma origem, mesmo reino, mesma família, talvez, eu não sei, não sou bom de biologia, mas ela não é da mesma espécie do cachorro. Você está comigo, irmãos? Aí, por exemplo, nós temos Deus, a Bíblia diz que Deus é espírito, nós temos anjos. Anjos são seres espirituais também, não são? Mas eles são semelhantes a Deus? Não, eles são diferentes. Você está comigo, irmãos? Demônios são seres espirituais, mas são semelhantes a Deus? Pelo amor de Deus. Você está comigo? Mas o homem é. Amém? O homem foi feito semelhante a Deus. A palavra traduzida por imagem é a palavra tselen, que em toda a Bíblia é a palavra que é usada para imagem e escultura. Você está comigo, irmãos? Que o homem não deve fazer imagem e escultura. Por que o homem não deve fazer imagem e escultura? Porque ele, o homem, é a imagem. A imagem é a representação visível de alguém. Quando você olha no espelho, o que é que você vê? É difícil, irmão. Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Você. Pelo menos no espelho lá do Rio de Janeiro, assim, as pessoas se veem no espelho. Vocês, Caxias, é diferente. Amém, pessoal? Você vê o que no espelho? Você vê você mesmo, pelo amor de Deus. Agora, aqui, você está dentro do espelho? Não, o espelho reflete a sua imagem. Aquela imagem é exatamente igual a você, mas ela só existe por sua causa. Você está comigo, irmãos? Amém? A mesma coisa ver uma fotografia. Se eu vejo uma fotografia de alguém, eu falo: eita, fulano. Não é assim? Essa pessoa da fotografia não está naquele ambiente, mas a imagem dela está na fotografia. Então, quando eu olho a imagem da pessoa, eu penso nela. Oh, aleluia. Essa era a ideia de Deus quando criou o homem. Você está comigo, irmãos? Quando um homem encontrasse outro, falava assim: eita, Deus! Entenda, o homem não é Deus, ele é a imagem. Ao passo que o outro responderia da mesma forma: é mesmo, Deus. E Deus seria glorificado com a nossa existência, porque a cada momento que o homem se movesse, era a imagem de Deus se movendo sobre a terra. Então, consequentemente, esse ser que é semelhante a Deus, que é a própria imagem de Deus, esse ser domina e governa como Deus é o soberano do universo. Não teria sentido o homem não ter governo. Não teria sentido o homem não ser como um rei, como um dominador. Você está comigo, irmãos? Por quê? Porque ele é a imagem de Deus, e Deus é o soberano das coisas. Deus é o soberano do universo. Ele governa todas as coisas. Você está comigo, irmãos? Agora, Deus foi muito meticuloso e ele detalhou as coisas que o homem governa. E quando a gente lê as coisas que o homem governa, o que não tem na lista? Não tem outro homem. Por que não tem outro homem? Porque o outro homem é ele também, imagem, semelhança e governador. Você está comigo, irmãos? Então, na mente de Deus, ele está criando um reino de reis. Amém? Isso é a ideia de Deus. E Deus, você conhece o capítulo 2, ele faz o homem do pó da terra, não é assim? E ele sopra no homem o fôlego de vida, de forma que o homem é terreno e celestial ao mesmo tempo. Por isso que Deus não criou a terra para o homem habitar. Deus criou céus e terra. Você está aqui ou foi para casa? Amém, irmãos? E o homem é um ser espiritual e é um ser carnal ou físico. Amém, irmãos? E Deus vai e coloca esse homem no Éden.
Não é assim? Capítulo 2 lá. Criou Deus, pois, um jardim, o Éden, e Deus o colocou lá. E o que é o Éden, irmãos? O Éden é um lugar onde Deus e esse homem convivem. Eu sei que a gente lê lá em Gênesis capítulo 3, a expressão que ele vinha na viração do dia, e a gente cismou que isso é de tardezinha. Não sei porquê, eu não sei de onde vem essa ideia de tardezinha. Essa palavra traduzida por viração ali é literalmente brisa da manhã. Alô? Inclusive é dessa forma que os antigos judeus contavam o seu dia, né? O dia começava às 6 da manhã. Você está comigo, irmãos? Às 7 horas era a primeira hora do dia, 9 horas a terceira hora, meio-dia a sexta hora, 3 horas da tarde a hora nona. Você está comigo, irmãos? E o dia acabava às 6 da noite. Então começava a primeira vigília da noite. 9 horas começava a segunda vigília da noite, meia-noite a terceira vigília da noite, 3 da manhã a quarta vigília da noite, e o dia virava. Amém, irmãos? Então, ele está falando de um momento onde o dia está nascendo e Deus estava lá. Deus estava lá convivendo com o homem. Deus estava lá habitando com o homem. Amém, irmãos? Deus coloca lá a árvore da vida. E isso é interessante. Na aula de amanhã a gente vai falar sobre a outra árvore, que na cabeça da maioria das pessoas não devia estar lá. Mas amanhã a gente vai provar que devia. Amém, irmãos? Mas a árvore da vida é interessante, porque se a gente continuar a leitura lá de João 1, abre aí João capítulo 1, eu citei, mas vamos ler João 1. Amém? Fica tranquilo, é escatologia mesmo que a gente está falando, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo... Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso é fácil de entender. Como é que Deus criou todas as coisas lá? Disse Deus, amém? Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava onde? A vida estava no verbo, ou como tem algumas versões, eu acredito aqui, naquele que é a palavra. Amém, irmãos? A vida estava naquele que é a palavra e a vida era a luz dos homens. Isso me diz muito, irmãos. Lembre-se, o homem foi feito uma parte da terra, a outra parte veio de Deus. E Deus falou que no Éden ele fez brotar toda sorte de árvores frutíferas e que serviam de alimento para o homem. Servia de alimento para a parte física do homem. Mas lá também tem uma árvore da vida da qual ele pode comer, da qual ele não foi proibido comer. Amém, irmãos? Chamada de árvore da vida. Ele foi proibido de comer, ou alertado sobre não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas de todas as outras ele podia comer. Todas as outras envolvem a árvore da vida que também estava lá. E Jesus explica o que é a árvore da vida, quando ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, porque o pão alimenta o corpo físico, mas o homem não é feito só de corpo físico. O homem tem uma parte material e uma parte imaterial. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E lá dentro do Éden, do lugar onde Deus convive com o homem, tem uma árvore que dá vida para o espírito do homem. Você está comigo, irmãos? Essa árvore representa a palavra de Deus fluindo para o interior daquele homem. Amém, irmãos? O homem está na sua primeira infância, acabou de ser criado, não tem condições de entender grandes coisas. Amém, irmãos? Então os princípios vão evoluindo até que chega o ponto onde o próprio verbo encarna, se faz homem e habita entre nós. Você está comigo? Então Deus está criando todas as coisas, e Ele cria céus e terra, cria o homem, e Ele não cria o homem para ser sozinho, Ele cria um reino de reis. Não é assim? Você está comigo, irmãos? Cria um ambiente perfeito, onde Ele habita com esse homem, e nesse ambiente tem
uma árvore da vida. Ok? Tudo bem com você? Vamos para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Capítulo 19 primeiro. Eu sei que você sabe que Gênesis é o início da Bíblia, não sabe? Mas você sabe também que Apocalipse é o finzinho da Bíblia, não sabe? Sim ou não? Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Amém? Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o quê? A palavra de Deus, ou o verbo de Deus, é o mesmo que encarnou lá em João, capítulo 1, versículo 14. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Que nome é esse? Opa. Rei do quê? Jesus está voltando com o título de Rei dos Reis? Vira a página aí, capítulo 20. Versículo 4. Vi também tronos. A Bíblia está acabando, Apocalipse 20? É o final da Bíblia aqui, irmão? Ah, não? Apocalipse 20 não é o final da Bíblia? Ah, não, tem 2 capítulos ainda. Amém? Falta muito para acabar ainda. Vi também tronos, e nestes assentaram-se, aos quais foi dada autoridade para julgar. Eu não sei se você se lembra, irmãos, mas certa vez o apóstolo Paulo disse algo muito enigmático para a igreja de Corinto, igreja problemática, carnal, na qual os irmãos da igreja estavam entrando na justiça contra outros irmãos da igreja. Eu sei que isso não existe aqui em Caxias do Sul, amém, irmãos? Só lá naquela igreja carnal dos Coríntios que tem isso. Amém? E Paulo alertando como era feio os crentes fazer isso, ele diz assim: vocês vão em tribunal humano, tribunal de infiéis, contra o próprio irmão? Será que vocês não sabem que nós haveremos de julgar até os anjos? Meu Deus! Vi também tronos, aleluia, não um trono do juiz. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Meu Deus do céu. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e vão fazer o quê? O quê? Reinarão com Ele. Reinarão com Ele. Quando o Cordeiro, no capítulo 5 de Apocalipse, toma o livro e vai abrir os selos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes começam a cantar um cântico a Ele: digno és, Cordeiro, de tomar o livro e desatar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Então parece que a Bíblia está começando a acabar, e surge um reino de reis. Capítulo 21, versículo 1. Leia para mim o versículo 1, por favor. Tá de brincadeira com a minha cara, irmão.
Tá de brincadeira comigo. Já está convencido que a Bíblia está no final? O que apareceu no final da Bíblia? Não é possível. Vi também o quê? Porque a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Que cidade é essa? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com... É possível? Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Vira a página, capítulo... Alô? Agora está certo que a Bíblia está acabando. Falta mais nenhum capítulo, amém, irmãos? 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É uma figura do Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Amém? E no meio da praça daquela cidade lá, que acabou de descer no capítulo 21, e de uma margem a outra do rio está o quê? Não é possível. A Bíblia acaba exatamente como ela começa. Alô? Não, você leu aí na sua Bíblia, pelo amor de Deus. Tudo que tem em Gênesis 1 tem em Apocalipse do 19 a 22. Alô? Só tem uma coisa que não tem. A árvore que a gente vai discutir amanhã. Graças a Deus que não tem. Não tem aquela outra. Você está comigo, irmãos? A Bíblia acaba exatamente como ela começa. Isso mostra como Deus é de fato soberano, como nenhum dos seus planos podem ser frustrados, e tudo o que Ele disse se cumprirá, meu querido. Nada mudou na mente de Deus, o plano dele não foi afetado em nada, ele não se abalou com o pecado da humanidade, ele não está assustado com Satanás, ele não está assustado com o avanço das trevas. Tudo o que ele quer vai se cumprir. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Oh, aleluia! Abra comigo aí essa Bíblia em Mateus 25. É de Deus. Versículo 31. Quero lembrar você que isso é uma aula demonstrativa, amém, irmãos? Não dá para falar de 33% da Bíblia em uma noite, amém? A gente está fazendo um resumão. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai aonde? Entrai aonde, gente? Na posse do reino, que vos está o quê? Está isso na sua Bíblia mesmo. E aí você sabe o que ele vai dizer?
Agora, o problema está no versículo 34. Aliás, não, a gente acabou de ler o 34. Cadê eles falando com os bodes? De 41. Amém? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para onde? Para o fogo, o quê? Como é que é eterno aqui? Fogo o quê? Eterno. Bonito. Fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então, aqui está Jesus cumprindo o plano de Deus ideal. O plano que sempre esteve na mente de Deus. Essa é a ideia de Deus o tempo inteiro. A gente já viu que não vai mudar. Amém, irmãos? Você está comigo? E ele vem. Algumas pessoas acham que Jesus já cumpriu tudo o que tinha que fazer. Mas se ele já tivesse cumprido tudo que ele tem que fazer, o que ele vai fazer aqui voltando? Alô? Quando ele disse está consumado, que é o assunto de amanhã a propósito, ele não estava dizendo que cumpri a minha carreira, guardei a fé, como Paulo disse. Ele estava cumprindo o que ele veio fazer na primeira vinda. Amém, irmãos? Mas algo me diz que a segunda vinda tem mais a ver com a ideia original do que a primeira. Porque quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai estabelecer o reino que era a ideia de Deus desde a fundação do mundo. O problema é que só vai entrar nesse reino aqueles que são os benditos, que fazem a sua vontade, que cumprem a sua vontade. Mas aqueles que se opuseram a ele serão banidos. O problema é que, segundo Romanos, no capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se Deus estabelece o seu reino de qualquer jeito, a primeira coisa que ele tem que fazer é nos tirar daqui, porque nós nos tornamos, historicamente falando, amém, irmãos? Inimigos de Deus, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivíamos. Éramos filhos da ira, como também os demais, amém, irmãos? Filhos da desobediência. Quando nós éramos maus, ele deu a sua vida por nós, não é assim que a Bíblia diz? Então nós estávamos opostos a Deus. Se Deus estabelece a sua ideia original, a sua ideia plena, a partir de Gênesis 3, a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar o homem da terra. O problema disso é João 3,16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não... Quem vai fazer perecer o pecado? Não, irmãos. Ele vai fazer perecer quando ele for estabelecer o seu reino. Só que Deus não aguenta isso. Você está comigo, irmãos? Deus não quer. Isso é justo, isso é santo, mas ele não quer. E temos um problema. Eu costumo dizer que João 3,16 fala do grande drama de Deus. Porque você vai estudar no Rema a matéria caráter de Deus. Não sei se os alunos já tiveram ou vão ter então esse ano. Caráter de Deus. O que diz o caráter de Deus? Deus tem vários atributos. E um deles é perfeição, que quer dizer que nenhum atributo de Deus se choca com o outro. Então, Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor. Você está comigo, irmãos? O problema é que, como santo, ele não tolera o pecado. Como justo, ele tem que punir o pecado. Mas como amor, ele não aguenta. Mas se ele faz o que o amor quer, ele viola a sua justiça.
Então ele não pode aceitar o homem, porque isso não é santo. Você está comigo? E aí surge o plano B. Volta lá para Gênesis capítulo 3. Você sabe o que aconteceu no capítulo 3. O homem pecou e vamos discutir bastante isso amanhã. Amém, irmãos? E ele diz assim, no versículo 15, quando ele começa a trazer as maldições, ele começa pela serpente. Ele fala algo interessante. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e quem? E a mulher. Entre a tua descendência e que? Infelizmente existem algumas versões agora que não está falando especificamente de um descendente da mulher, o que é um absurdo. Amém, irmãos? Ele está falando especificamente do descendente da mulher. E esse descendente, a Bíblia diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você está comigo, irmãos? Eu quase vejo Deus olhando a serpente fazendo aquele escarcéu. Criou o homem para governar, agora o reino é meu. E eu vejo Deus olhando para a serpente assim com vontade de rir. Está pensando que me pegou de surpresa? Está pensando que eu fui surpreendido com você? Fique sabendo que aí vem aquele que vai nascer só da mulher. Oh, aleluia. E você vai achar que vai dar a dentada nele no calcanhar. Mas quando fizer isso, ele vai esmagar a sua cabeça. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus era conhecido na mente de Deus desde a fundação do mundo. Mas qual era a ideia dele na fundação do mundo? Um reino. Mas o homem peca. Se ele estabelece o reino, o que acontece? O homem tem que sair. Ele não quer que o homem saia. Então o verbo, oh aleluia, meu Deus do céu, o verbo se fez carne. Esse é o plano B, meu querido. Tudo bem com você? Está me amando ainda? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele disse algo interessante. Quando estava próximo da sua morte, angustiado, ele disse assim: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, você sabe que está falando dele, ele era o grão de trigo, né? Minha pergunta para você é: qual é a diferença do grão que morreu para o que vai nascer? Alô? Tudo bem com você? Está vivo ainda aí, não? Você está comigo? Amém? Quando João Batista apareceu, o que é que ele anunciava? O reino de Deus está próximo. Quando ele chegou e disse: eis que é chegado o reino de Deus. É verdade que ele veio para os seus não receberam. E ele disse para aqueles que o receberam: fica tranquilo, filhinhos, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. O reino de Deus está dentro de vós. Você está comigo? Mas vá comigo para Mateus capítulo 1, versículo 1. Eu considero, irmãos, esse um dos mais importantes versículos da Bíblia. Você tem que ler com cuidado esse versículo, porque é perigoso cair da cadeira. Se segura bem quando for ler. Você achou? Olha que coisa forte, irmãos. Amém? Todos acharam? Mateus 1, 1? Olha que coisa forte. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Hein? Forte, né? Hein? Não acha não? Acho forte, irmão. Acho poderoso esse versículo aqui. Você não acha não?
Você já leu essa genealogia? Você ama genealogia, né? Seu livro favorito é Crônicas, não é verdade? Adoro a genealogia da Bíblia. Nessa genealogia aí, são 3 seções de 14 nomes. De Abraão a Davi, 14. Davi até o exílio, 14. E de Davi e do exílio até Cristo, mais 14. Amém? E na lista aí é claramente José colocado como o pai de Jesus. Por que ele falou Abraão e Davi? Filho de Davi, filho de Abraão. Por que ele fez isso? Eu tenho uma pista, irmãos. E eu acho que é isso. Você se lembra da aliança de Deus com Abraão? E Deus disse para Abraão algo muito interessante: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque desde o Éden, todo mundo é amaldiçoado por causa do pecado. Amém, irmãos? Mas Deus faz uma aliança com Abraão e ele promete: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas diz que isso é o pré-anúncio do Evangelho. Amém, irmãos? Mas o fato é que um dia depois dessa aliança, Deus chega para Abraão, quando seu filho nasceu, e ele fala assim: olha só, Abraão, eu quero que nós temos uma aliança, eu quero seu filho, eu quero que você me dê o seu único filho. E aí Abraão pega e vai levar o filho para ser sacrificado. E eles vão seguindo para um alto monte, e no meio do caminho ele fala com os rapazes da sua comitiva, ele diz assim: olha pessoal, fiquem aqui, porque eu e o moço vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. E eles seguem caminho. No meio do caminho, Isaac, que já não era mais criança, já tinha uma certa idade, já entendia as coisas, faz uma pergunta singela: pai, eu estou vendo cutelo, estou vendo lenha, estou vendo até fogo, só tem uma coisa que eu não estou vendo, pai. Quem é que vai morrer nessa história? E aqui tem a resposta que nós cristãos temos interpretado de forma muito egoísta e interesseira. Mas é importante você prestar atenção no contexto. Ele diz assim, ó: o Senhor proverá para si. Alô? O Cordeiro. Amém. Jeová Jireh, meu filho. O Senhor proverá para si o Cordeiro. Isaac não entendeu nada, percebeu que o pai não ia contar, seguiram a viagem. Chega lá, Abraão está para sacrificar o menino. E ele levanta o punhal. E então o anjo do Senhor fala: Abraão, não faça isso. Não estenda a sua mão sobre o menino. Você provou, você cumpriu. Eu vou te abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele repete a promessa. E naquele momento, Abraão olha para trás e, curiosamente, preso com a cabeça nos espinhos. Ah, meu Deus do céu. Você está comigo? Com a cabeça presa entre espinhos, tinha um carneiro lá, preso no arbusto. Meu Jesus. Jesus, certa vez disse: Abraão viu o meu dia. Aí os fariseus falaram assim: que você não tem nem 40 anos, como é que Abraão viu o seu dia? Aquele dia que ele viu o cordeiro, substituto, preso com a cabeça nos espinhos. Oh, aleluia! Esse é o filho de Abraão, que veio morrer em nosso lugar, que veio nos substituir, que veio padecer em nosso lugar. Mas anos depois de Abraão, surge um rei que amou a Deus como nenhum outro rei, um rei que temeu ao Senhor como ninguém, um rei que adorou ao Senhor como ninguém, que intentou fazer uma casa para o Deus Altíssimo. E Deus olha para esse rei e fala assim: eu vou te dizer uma coisa, eu achei você é como meu coração. Um filho seu, oh aleluia, um filho seu vai se sentar no trono para sempre. Não pode ser Salomão, irmãos, porque Salomão não está mais sentado no trono. Você está comigo? Os judeus estão até hoje esperando o filho de Davi, que vai sentar no trono para sempre.
Quando ele fala do filho de Abraão e filho de Davi, ele está falando sobre a obra dupla de Jesus. O filho que veio sofrer e padecer, mas o filho que vem para reinar glorioso e governar sobre a terra. Oh, aleluia! E ele vai estabelecer um reino de justiça, paz e alegria sobre a terra. Oh, aleluia. Irmãos, a Bíblia é cheia dessas duas figuras. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos. Meu Deus, o tempo passa rápido aqui, né? Salmos capítulo 2. Salmo 2 é um salmo totalmente messiânico. Ele diz assim, versículo 7: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você achou? Salmo 2, 7. O que Deus disse para ele? Você sabe quando isso aconteceu, não sabe? Amém? Você se lembra quando ele saiu das águas lá no batismo de João e o Espírito veio sobre ele? Uma voz do céu falou: eis aí meu filho amado. Amém? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso do oleiro. Ué, a gente viu que isso aqui é na segunda vinda. Então aqui nós temos um sinal claro da primeira vinda, quando foi dito: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E um salto para a segunda vinda, quando ele vai com cetro de ferro reger as nações. Vá comigo para Isaías capítulo 9. Existem inúmeros, eu quero mostrar alguns apenas para você. Amém? Você achou? Jesus, como a hora passa rápido. Isaías 9, versículo 6. Você conhece bem essa profecia aqui? Amém? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando é que isso aqui se cumpriu, irmãos? Quando isso aqui se cumpriu? Senhor Jesus nasceu, não foi? Agora só, o governo está sobre os seus ombros. Ele já está governando sobre tudo aqui? Não. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o quê? O trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Filho de Abraão, filho de Davi. Amém? Isaías 61. Oh, aleluia. Amém? Você achou? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém? Eu poderia continuar a leitura, mas eu vou pular com você para Lucas capítulo 4. Logo após o batismo de João, ele vai para o deserto, passa 40 dias sendo tentado e jejuando, e depois disso ele volta no poder do Espírito. E o versículo 16 diz assim: indo para Nazaré. Lucas 4,16, achou?
Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar onde estava escrito. Segura ela para cá, irmãos. Eu sei que existe gente que gosta de fazer a leitura da Bíblia tipo cartomante, né? Mas isso não faz o menor sentido. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos esquadrinhar as Escrituras. Nós devemos diligentemente buscar nelas. A leitura na sinagoga, ela era uma escala. Todo sábado tinha a leitura certa, pré-determinada. Você está comigo, irmãos? Era dividido ao longo do ano. E Jesus sabia que dia era aquele, Jesus sabia que leitura seria feita. Ele sabia que era o dia de ler Isaías 61. De fato não era Isaías 61, porque ainda não era dividido por capítulos. Mas ele sabia que era esse trecho da Escritura. Amém, irmãos? E é interessante o que Jesus vai fazer aqui, porque todo judeu sabia do que se tratava esse salmo, essa profecia. Estava falando do ungido, do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é o ungido, é o famoso, é o esperado, é o aguardado Messias. É aquele filho de mulher, é o filho de Davi, é o menino que vai nascer. Você está comigo, irmãos? Toda a teologia judaica está centrada nessa pessoa que está para aparecer. Você está comigo, irmãos? E Jesus pega esse texto e todos os fariseus e escribas sabem do que se trata. Ele pega o texto, abre e começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra que ele acabou de sair do batismo nas águas, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que vinha depois aqui? O que vinha depois disso aqui? Alô? Lá em Isaías vinha: e o dia da vingança do nosso Deus. Não era assim? Curiosamente, ele não lê a próxima sentença, fecha o livro, devolve. Amém, irmãos? Todo mundo parado olhando para ele. Meu Deus do céu, versículo 21. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje, meu Deus. Algumas pessoas insistem em dizer que Jesus se escondia, irmãos. Eu quero saber como é que alguém que faz isso está se escondendo. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. Sou eu. Eu sou o ungido. Eu vim apregoar o ano aceitável. Mas não chegou ainda o dia que eu virei anunciar a vingança. Filho de Abraão, filho de Davi. Você está comigo? Lucas, capítulo 24. Versículo 13. Vocês estão bem aí? Pode continuar? Amém? Disseram que o povo aqui gosta de Bíblia, não sei se é verdade. Amém? Lucas 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, que mesmo dia é esse? O domingo da ressurreição. Amém, irmãos? Dia que Jesus ressuscitou. Ele ressuscita pela manhã, isso aqui está na hora da tarde. Depois que as mulheres anunciaram a vinda de Jesus, depois que João e Pedro foram no túmulo e viram ele vazio, depois disso tudo, naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, ressuscitado, aproximou e ia com eles. Amém? Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, e aqui, irmãos, esse texto me prova que Jesus é muito cheio de senso de humor. Que é isso que vos preocupa? E de que vocês estão tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Eu acho que chegou até a cair uma lágrima aqui agora. Pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo:
És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém... Você consegue ver a voz embargada de Cleópas aqui? Você é o único que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias. E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes. E as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido a visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas quem é que acredita no que mulher fala? Eles não acreditaram, eles. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Porém lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo, filho de Abraão, padecesse e entrasse na sua glória, filho de Davi? Alô? E começando por Moisés, o Pentateuco, e discorrendo por todos os profetas. Meu Deus do céu, eu queria ter ouvido esse sermão aqui, irmãos. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas elas têm um assunto: ele vem padecer, mas depois ele vem reinar. Ele vem padecer e depois ele vem reinar. Irmãos, eu acho essa história interessante, eu sempre gosto de contar ela. Certa vez, quando caiu a cortina de ferro na Europa Oriental, uma missionária brasileira foi tirar férias na Iugoslávia. Coisa de missionário, né? Tem o que fazer, vai tirar férias num país destruído pelo comunismo. E ela foi para lá, e quando ela estava lá, ela conseguiu entrar na Moldávia, um dos países mais fechados da época do comunismo. E ela encontrou uma senhora que queria se suicidar, porque ela tinha perdido seu filho naquela semana, estava muito triste e ia se suicidar. E essa missionária conversou com ela, desestimulou, falou. Mas o visto daquela missionária para a Moldávia estava expirando e ela tinha que sair de lá. Então ela fez o seguinte: ela deu uma Bíblia para aquela senhora e falou assim: olha, eu vou voltar daqui, eu vou voltar aqui no seu país, não faça nada, pelo amor de Deus. E aí ela deu a Bíblia para aquela senhora e saiu da Moldávia. E ela conseguiu voltar uma semana depois. Agora, você tem que entender uma coisa: 80 anos de comunismo negando a existência de Deus. Aquela senhora nunca ouviu falar de Deus, ela não sabe quem é Jesus, ela nunca ouviu falar da Bíblia, ela nunca tinha visto aquele livro. Amém? A missionária deixou a Bíblia na mão dela, e ela foi e voltou no dia seguinte. A missionária foi direto na casa daquela senhora, e ela não havia se suicidado. Então ela ficou muito feliz, se alegrou, abraçou aquela senhora e fez a pergunta, né? E aí, o que você achou do presente que eu te dei? E aquela senhora comunista disse: eu gostei. Eu já li a primeira parte. E a missionária ficou intrigada. Primeira parte? E quando ela foi ver, a comunista tinha lido em uma semana todo o Velho Testamento. Para você que diz que não tem tempo de ler a Bíblia, a comunista leu o Velho Testamento numa semana. Amém? Glória a Deus. Amém? Só que aí a missionária ficou assustada. Meu Deus. Porque a gente que já nasce no cristianismo, a gente acha que Deus se converteu no Novo Testamento, né? Mas a missionária perguntou assim: e aí, o que você entendeu? E aquela senhora comunista que tinha acabado de ler o Velho Testamento diz assim: eu entendi que tem alguém para chegar. Oh, meu Deus do céu!
Todas as escrituras falam disso. O filho de Davi, o filho de Abraão. Você está comigo, irmãos? Quero te mostrar mais uma escritura interessante que fala sobre isso. Vá comigo para Apocalipse, capítulo 5. Eu citei agora há pouco, Apocalipse 5. Amém? Você achou? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos disse: não chore. Aleluia. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que isso aqui é o cumprimento do Salmo 24. Porque o Salmo 24 fala de uma realidade que não se conhece no céu. Levantai, ó portais eternos, abram-se portais antigos, para que entre o Rei da Glória. E o céu pergunta: quem é o Rei da Glória? Não é assim? Quem é o Rei da Glória? Nunca entrou homem aqui. O homem não é digno de estar aqui. Ele pecou desde o princípio. Ele não está apto a entrar aqui. E essa é a realidade. Não há nenhum homem apto a tomar o livro. Não há nenhum homem apto a estabelecer o juízo de Deus sobre a terra. Ninguém é digno de fazer isso. E se fala: abram-se portais antigos. Quem é o Rei da Glória? Mas o ancião sabia quem era o Rei da Glória. Oh, aleluia. Todavia o ancião me disse: não chore. Eis aí. Quem? Olha para cá. Eis aí quem? O leão, ok? Essa expressão, leão da tribo de Judá, vem da profecia de Jacó, quando Jacó declara coisas para todos os seus filhos. Ele fala: Judá é como um leãozinho, o cetro jamais se apartará da sua casa. Amém, irmãos? Judá é como um leão. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Repara que João está chorando, lamentando, e o ancião diz: olha ali o leão, rapaz. Amém? E ele levanta a cabeça. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro. Oh, aleluia. Não era um leão? Sim ou não? Diz que era um leão, raiz de Davi. Mas quando ele levanta a cabeça, João, que tinha sido o parceiro na primeira vinda, você está comigo, irmãos? João levanta a cabeça e vê um cordeiro, filho de Davi, filho de Abraão. Você está comigo, irmãos? Oh, aleluia. Cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro. Ele é digno, irmãos. Ele é digno de tomar aquele livro. Ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Agora calma. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos 4 seres viventes, que são 4, e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões. Oh, meu Deus! Milhões de milhões e milhares de milagres, milhares,
proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, meu Deus do céu, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, aleluia. Aleluia. Agora tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, e isso escandaliza um pouco os meus ouvintes, mas você vai entender. A primeira vinda de Jesus foi uma vergonha, irmãos. Uma vergonha. Talvez você se ofenda com isso, porque você é cristão, né? Aprendeu a fazer presépio desde pequeno. Adoro Natal, comer rabanada. Mas eu queria que você pensasse comigo a primeira vinda de Jesus. E diga se não é uma vergonha. Porque, assim, o rei do universo vai nascer. Está comigo? Ele vai nascer aonde? Na manjedoura. Bom, isso não é um nascimento muito brilhante. Você está comigo? Talvez as pessoas dizem: mas é porque não tinha lugar nos hotéis, estava tudo cheio. Eu estou falando do rei do universo. Você está comigo? Você consegue imaginar lá o filho do príncipe da Inglaterra nascendo na manjedoura? Você está comigo, irmãos? Na Copa do Mundo aqui, há 2 anos atrás, a gente não pode lembrar da Copa do Mundo. Talvez essa região aqui até goste um pouco, por causa da ascendência de vocês. Dói, irmãos, dói. Mas os hotéis no Brasil, na Copa do Mundo, estavam todos lotados? Sim ou não? Sim, claro. Mas se Barack Obama resolvesse vir aí ver a Copa, ia faltar lugar para ele? Barack Obama é maior do que o rei do universo? Pois não tinha lugar para esse rei do universo nascer. Nasceu numa manjedoura. Quando a família do rei do universo vai levar a oferta pelo nascimento da criança, ela faz a oferta das famílias pobres. Você está comigo, irmãos? Porque as famílias ricas levavam carneiros ou cordeiros, as famílias pobres levavam pardais. E João e Maria levam pardais para oferecer por causa de Jesus, indicando o tipo de família que eles viviam. Alô? Você está comigo? Passa 30 anos sem ninguém saber quem é. Cadê as crônicas do rei Jesus, irmãos, escritas? Ninguém sabe o que ele fez. A tradição cristã inventou um monte de coisa, mas relato mesmo, verdadeiro, não tem. Ninguém sabe o que ele fez. A única coisa que a gente sabe, dos 0 aos 30, foi um dia que a mãe dele esqueceu ele na sinagoga. O que não é lá um relato muito legal. Você está comigo? Passa a vida inteira num pedaço de terra que nem no próprio país era bem visto. Pode alguma coisa boa vir da Galileia? Disse um dos seus discípulos. Alô? Você está comigo? O César nunca soube quem era ele. Alô? Herodes tentou matá-lo. E o anjo do Senhor nem disse assim, matou Herodes, nada, mandou fugir. Alô? Estou contando alguma história nova para você? Não. Amém? E como foi o final glorioso da sua vida? Morto na cruz, do lado de 2 bandidos, com os seus discípulos, um fugindo pelado e outro negando que conhecia ele. Os discípulos, um era xiita, Zelote, um monte de pescador pobretão, o outro era publicano. Alô? O tesoureiro era um traidor, bandido, sem vergonha. O grupo de Jesus. Como é que ele era conhecido no país dele? Amigo de prostitutas e publicanos, beberrão e glutão.
O apelido que a sociedade dava para ele. Irmãos, essa vinda foi uma vergonha. Tudo bem? Você consegue entender que foi uma vergonha? Eu acho que foi uma vergonha, irmãos. Irmão, ninguém, assim, com todo respeito, não é uma grande história, não. Mudou a história. Por causa dessa vergonha, você está aqui 2000 anos depois. Por causa dessa cena ridícula, você está aqui hoje. Você está comigo? E mais de 1/3 da terra se diz seguidor desse cara. Por causa de uma vergonha dessa. Só tem problema. Isso era o filho de Abraão que vinha sofrer. Você está comigo, irmãos? Mas agora, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu Deus do céu! Irmão, o que você acha? Se a primeira vez vergonhosa foi o que foi, e você está aqui hoje 2000 anos depois, imagina quando ele vier com o cetro. Aleluia! Com o cetro de justiça, irmão. Seus olhos como chama de fogo. Muitas coroas sobre a sua cabeça, um manto tinto de sangue, cavalgando sobre as nuvens. Meu Deus do céu! Aleluia! Ele vai se sentar no trono, e as nações virão aos seus pés e clamarão a raiz de Davi. Oh, aleluia! Ele vai estabelecer a paz e a justiça para sempre. Oh, aleluia! Para a gente terminar, 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15. Versículo 21. Amém? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você consegue imaginar, irmãos? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. É aqui que vai chegar o novo céu e a nova terra. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou ele debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas, que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Pula um pouquinho. Versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, ele está fazendo a comparação como nós já vimos, amém? Adão e Jesus. Adão antes da queda e cai e peca e a morte entra. Jesus vem, morre e ressuscita, amém, irmãos?
E esse segundo homem ressuscitado é o homem do céu. Como foi o primeiro homem terreno, Adão, tais também são os demais homens terrenos. Somos assim até hoje, não é assim? Mas como é hoje o homem celestial, tais também os celestiais. Amém? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E isto afirma, irmãos, que essa carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todo mundo aqui vai morrer, mas uma coisa eu garanto: transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando o corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, seja sobre a morte, seja sobre o pecado, seja sobre a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Aleluia. Ninguém sabe o dia nem a hora, irmãos, mas ele está chegando. Amém? E nós vamos estar andando qualquer dia desses. Qualquer dia desses. Eu não posso dizer quando é, irmãos, mas está perto. Vamos estar andando aqui por essa linda paisagem de Caxias. Preste atenção, dias nublados especialmente. É sério. Aqui sempre é nublado. Então ande sempre olhando para cima aqui. Porque a Bíblia diz que nós vamos ouvir um som. Um som. E talvez haja um incrédulo perto de você. Talvez você pergunte para ele: está ouvindo o que eu estou ouvindo? Ele vai dizer não. Prega para ele naquela hora, é a última chance. Mas não, eu estou ouvindo. E de repente, lá no meio das nuvens, ele vai estar dizendo assim: vem. Bendito de meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. Então, o que é mortal vai começar a ser revestido da vida que já está em você. O que é corruptível vai começar a ser transformado. E a gravidade não tem mais domínio sobre você. E você vai começar a subir para o encontro com o Senhor nos ares. E nós vamos cear com Ele. E depois nós vamos voltar com Ele. E vamos reinar com Ele por 1000 anos. Amém? Consolai-vos com essas palavras. Amém? Seja abençoado. A gente se vê amanhã, hein?